é o nosso querido Rodrigo Constantino, pesadelo dos canhoteiros, cara que sabe tudo e um pouco mais. Alô, Constantino, cadê você? Vem pra cá, casão. Fala, Zucca, meu Emílio, todo mundo do Pânico, tudo bem? Oba! Ó, o Segré é muito craque, hein? Vai ser uma bela entrevista e ele vai poder atualizar a turma do Pânico aí em relação ao que tá acontecendo na Argentina, que é bem grave. Boa, o Albeta já tá no gatilho. Não, é porque a gente vai falar muito da questão da polarização, Consta, mas como o Pânico é um programa muito, né? Nós temos a liberdade de fazer as perguntas de vários assuntos, que não é muito divulgado. Eu queria saber a sua opinião a respeito, depois a gente vai entrar, claro, na pauta, da Disney. A tua visão da Disney, o que está acontecendo, da questão da polarização, as ações da Disney estão caindo muito. Eles tomaram um banho agora no filme do ano deles, que é o Lightyear. Eles tomaram um banho do Minions. Como é que tá a repercussão aí da Disney, Constantino, aí que você tá no berço aí da Flórida? Então, Alba, teve uma repercussão muito negativa. O governador Ron DeSantis comprou essa briga, né, e conseguiu machucar a reputação da Disney, porque funciona da seguinte forma: os lacradores são uma minoria barulhenta e organizada, tomam de assalto uma empresa gigantesca como a Disney, com centenas, dezenas de milhares de funcionários e com uma tradição que é preservar a fantasia da infância. E transforma essa empresa num instrumento de doutrinação ideológica com ideologia de gênero, com criança pansexual, sei lá o que seja isso, né, e tudo mais. Eles não querem que joguem holofotes nessa estratégia. E foi exatamente o que aconteceu com a ajuda do Ron DeSantis, né? Passando e sancionando aquela lei, proibindo a doutrinação ideológica. A Disney ficou histérica com isso, meia dúzia de funcionários, vazaram reuniões internas deles mostrando que tem essa agenda mesmo. Quer dizer, metade dos programas tem que ter essa pauta queer, LGBT, sei lá o que, hashtag, cifrão, essa consoante todas que eles botam aí, símbolo, e pegou muito mal. Então, tá tendo reação dos pais, tá tendo reação de concorrentes. Veja que o Daily Wire, do Ben Shapiro, que é uma empresa bem menor, mas está crescendo, lançou o DW Kids, que é para ter a garantia de que você vai ver conteúdo ali sem esse tipo de lacração e doutrinação. Então, assim, machucou muito a reputação da empresa, a imagem. O Lightyear, esse filme, é um filme que tinha lá um beijo lésbico, que jogaram no meio do nada, né, nessa história. E veja que no lançamento ele conseguiu ficar em segundo lugar em relação ao Jurassic Park, que estava na sua segunda semana já. Então, eles dizem que são reacionários, né, como dinossauros. Quem não quer essa pauta de ideologia de gênero, perderam para os dinossauros. Muito bem. Muito bem. Tem mais pauta da Disney? Mas eu acho que isso aí, sei lá, viu? Essa discussão aí também não vai falar. Eu acho que você puxou. Já vamos fazer um dinossauro gay, né? Oi? Daqui a pouco. O que é? Não, você não liga muito para essas coisas, eu entendo o seu ponto. O seu José e a dona Maria querem emprego, segurança e trabalho e os filhos sendo criados num ambiente legal. Isso tudo às vezes parece discussão de Twitter ou gente desocupada, universitário e tudo mais. É parcialmente verdade. O problema é que isso tem consequências. O filme que você vai levar o seu filho para ver, ou o seu neto, no teu caso daqui a pouco, né, é um filme com mensagens totalmente, nem subliminares, escancaradamente distorcidas em relação aos valores da civilização que nós temos, né? Então, existe aí uma pauta importante, sim, que tem que ser debatida, na minha opinião. Muito bem. A pauta que é muito interessante, Emílio, é a parte que a gente está falando da polarização política. A gente noticiou aqui um pouquinho antes da história lá que teve um assassinato, a história do Lula, da festa, e veio um cara que era Bolsonaro, e a imprensa criou uma narrativa, mas não vale nem a discussão do cara um matar o outro. Você é um cara que está na rede social, coloca a sua opinião, mas, obviamente, a gente não pode ir para esse lado. Mas qual que é a tua opinião das narrativas e do fato ocorrido? Perfeito, Zuckerman. Bom, eu escrevi sobre isso já para a Gazeta do Povo hoje, obviamente repudiando todo tipo de violência política. A mídia está distorcendo, a esquerda está sambando em cima de mais um cadáver, que é o que eles fazem sempre, né, o Randolph Rodrigues e companhia. O que me parece que aconteceu ali, e tem que ser averiguado, porque tem imagens mostrando que houve uma espécie de encontro anterior ali, né, com troca de acusações, xingamentos, me parece que a política foi o pretexto. São dois, enfim, um é policial, né? O outro acho que também era, sei lá. Sim. Mas dois malucos ou dois imbecis que poderiam ter se matado, porque um quase morreu, o outro morreu, por futebol, por discussão religiosa, qualquer coisa. Né? A política entrou como pretexto. Agora, chama a atenção a diferença de postura. Eu vi o próprio presidente Bolsonaro repudiando isso e dizendo que quem pratica violência em nome de política não tem que estar do lado dele.
né? Eu vi quase todos os formadores de opinião conservadores repudiando isso, cobrando investigação e punição. E, ao mesmo tempo, nós vimos essa semana mesmo o Lula agradecendo seu companheiro Maninho, que foi vereador do PT, por ter o defendido contra alguém que o criticava. Qual é a defesa do Maninho? Empurrar o cara contra um ônibus. O cara tem problema até hoje, o PT parece que não se preocupou muito com isso, nem a mídia, nem averiguar. O cara tem problema até hoje com isso, ele teve traumatismo craniano sério, né? Até hoje ele tem desmaios, ele tem problemas, sequelas desse atentado. E o Lula elogiando isso. Então, essa divergência, ela é muito importante para a gente destacar aqui, porque a esquerda encontra justificativa no crime, na violência. Eles acham que a violência pode ser redentora, se for praticada em nome da causa. Vide o terrorista assassino Cesare Battisti, defendido por todos eles. Então, para eles, existe o assassinato do bem, enquanto que a direita, os conservadores, eles são isonômicos no tratamento. Cometeu o crime, tem que pagar por isso, e ponto. Então, isso é uma questão interessante. Outra questão interessante é que a mídia está chamando esse cara de assassino. É hilário pensar quando a gente lembra que a imprensa sempre chama sujeito de suspeito, mesmo quando ele está lá na cena do crime com uma arma apontada e acabou de atirar. Ou quando tem imagens de câmera de segurança onde o cara disparou e matou o outro. É um suspeito. Suspeito é preso. Esse cara está sendo tratado pela imprensa como assassino. Nem querem averiguar direito como que aconteceu tudo. Outra coisa que chama minha atenção para terminar é que a esquerda está cobrando, obviamente, punição, como cobra do assassino da Marielle e tudo mais. Mas são os mesmos que defendem a leniência com o crime, a saidinha, a audiência de custódia e blá, blá, blá. Quer dizer, nós estamos na mesma página. Eu quero punição severa para todo criminoso. Não me interessa se ele matou o outro em nome do Bolsonaro ou em nome do socialismo. A esquerda não. A esquerda sempre tem um duplo padrão. Muito bem. Tá certo, Marcão? Então, Constantino, ainda dentro dessa perspectiva de a polarização é ruim, a gente trabalha com a polarização diariamente. E eu entendo que ela é positiva para o debate público, até para ilustrar para as pessoas as correntes de pensamento e como cada grupo pensa. Você enxerga também que existe essa necessidade da imprensa de querer, de alguma forma, prejudicar, fazendo toda hora essa locução, fulano de tal bolsonarista tá querendo agredir alguém. Eu acabei de ler uma matéria, a entrevista do Al Gore, e eles colocam dentro da matéria um monte de mensagem subliminar falando que o Bolsonaro é antidemocrático e que o Al Gore concorda. Apesar dele não declarar voto, ele acha que ele não tem que declarar voto em nenhum candidato aqui no Brasil. Mas ele deixa muito claro que ele é anti-Bolsonaro. O que você tem a dizer sobre esse trabalho também que não só é antijornalístico, né? Ele fere qualquer proporcionalidade e razoabilidade, né? Bom, em primeiro lugar, o Al Gore que é ridículo, né? Um cara que falou que o mundo ia derreter há 15 anos atrás. É um oportunista, né? E multimilionário e queima mais... Como é que eles dizem? Tem uma pegada de carbono que faria inveja a cidades inteiras. Só para aquecer a piscina da mansão dele, vai aí uma cidade. Agora, em relação à polarização, Marco, eu concordo 100% com você. O problema não é a polarização em si. Isso é um truque da mídia que quer expurgar do debate público uma parte do pensamento político, a direita, os conservadores. Então, eles querem manter a patota ali hegemônica, uma discussão em casa, em família, entre petistas e tucanos, coisa assim. Veja, a polarização em si é o problema? Não. Eu quero saber se um deputado defende, se um candidato, se um parlamentar, um candidato a presidente, defende, por exemplo, a banalização do aborto, como faz Lula, ou se ele é a favor da vida, como sagrada, como é Bolsonaro. Eu quero saber se, por exemplo, ele quer legalizar drogas, como Lula, ou se ele é contra a legalização de drogas, como Bolsonaro. São extremos, são polos. Eu quero saber se ele quer ser negligente com o crime, se ele chama sequestrador de menino, se ele entende a lógica do assalto, como Lula, ou se ele quer endurecer as punições com vagabundo, com marginal, como quer Bolsonaro. Então você tem que ter os extremos, você tem que ter os polos. Eu quero saber se ele enaltece o papel dos militares, como Bolsonaro, ou se ele vive repudiando e demonizando os militares, como o PT. Então a polarização é saudável. É o debate político. O que não dá para fazer, obviamente, é crime em nome da sua visão política. E outra coisa, eu acho engraçado também o extremista de centro, né? Essa coisa da pseudo-terceira via, nem lá, nem cá. Aí você vai jogar uma lupa nessa terceira via, é tudo um bando de tucano esquerdista, defensor, no fundo do Lula, do PT. Né? Porque se tiverem que escolher entre o demônio em pessoa, como eles rotulam, o Bolsonaro, ou
o ex-presidiário Lula, eles fecham com o PT. Então, que moderação é essa? Moderação que defende o modelo cubano? Que aplaude a Venezuela? Isso é moderação? Porque o Bolsonaro seria o radical na história? É tudo discursinho, né, para enganar a trouxa. Não, mas... Então, não é polarização o problema. Não é polarização. Sim. Polarização é bom pra você ver o que você acha. É, lógico. Porque a gente sempre teve aquele... Porra, 30 anos, tudo é um esqueminha. A gente achava que tinha. Mas... O que foi, Gordão? Não, eu ia fazer uma pergunta, mas... agora me fugiu também. Então, eu emendo aqui, Emílio. Eu não vejo muita vantagem, muito benefício em você misturar lama com sorvete em nome da moderação e ter ali uma papa, uma gororoba nojenta. Então, quando você consegue ter clareza moral e identifica o que é certo, o que é virtude, o que é correto, eu acho que você tem que ser radical na busca disso. Então, eu não gosto desse papinho de pseudo-moderação de quem, no fundo, está querendo ser um relativista moral. Então, qual é o meio termo entre o bom e o errado? É você ser medíocre? É você defender coisas absurdas? Eu acho que você tem que ser educado na postura. Você tem que partir da premissa que o outro lado pode estar equivocado. Daí a importância do diálogo, do debate civilizado. Agora, você não tem que, em nome de uma pseudo-moderação, sacrificar as suas convicções e aquilo que você acha certo. Eu não consigo ver sentido nisso. Essa terceira via relativista é o caminho da mediocridade e da nem verdade nem mentira, né? Vamos virar um bando de tucano. Mas o cara vai votar na emoção, certo? Todo mundo vota na emoção, pô. Você vai lá, você dá a esperança. Isso, a esperança. O papo do Lula, ele é muito mais gostoso de se ouvir, é muito mais legal você ouvir o Lula com essa conversinha mole dele, ele vai, ele morde faz aqui, uma piadinha. ele faz uma piadinha, ele é muito melhor para engabelar o afegão médio, porque o afegão médio... Você não acha que está mudando isso, que a turma está acordando? Eu acho que a turma acordou já para esse conto de carochinha. Não sei, não sei, consta. Quero do crer, fundo do meu coração, não sei. Também não sei. Não sei, porque tem uma puta... O PT tem uma ficha corrida bonita. Há 30 anos, a gente não viu escândalo no Brasil. Há 30 anos. Todo mundo preso. A última vez que eu tive no Brasil, o rapaz da carrocinha de cachorro-quente me parou para falar da Jovem Pan, do programa de vocês, e agradecer, eu dar voz a ele. Eu acho que tem alguma coisa mudando. Sim. Eu acho que as pessoas mais simples, mais humildes, trabalhadoras, não os vagabundos, não os marginais, não os de boca de fumo, não aqueles que vivem do crime e que querem ser sócios no butim, na pilhagem. Esses querem o Lula. Mas eu percebo cada vez mais gente acordando para esse tipo de discursinho. Vem cá que papai cuida de você do berço ao túmulo e na prática rouba todo mundo. Eu acho que as pessoas estão acordando, Emílio. Vamos ver. Não, mas gente boa constar. Gente boa com essa conversinha. Fala, não sou extrema-direita. Eu falo, o que é uma extrema-direita? O que é uma extrema-direita? Bolsonaro. Não voto em genocida. Bolsonaro é extrema-direita. O que é uma extrema-direita? Marco Antônio, todo dia somos acusados das narrativas pipérnicas de sermos extrema-direita. Eu virei um cara de extrema-direita. Quem me conhece, quem leu meus livros, quem acompanha meus vídeos, sabe que eu sou um cara bastante moderado até nas coisas que eu defendo. Agora, de novo, defendo com minhas convicções. Não preciso ficar acendendo vela e acenando exatamente, para ter aceitação. Você não é libertário. Você não é ANCAP. Você não é libertário, ANCAP. Não, mas o Lula, a conversinha. A conversinha do Lula. Conversinha gostosa. Eles querem dar pecha de extrema-direita ainda, enganando dentro do âmbito de convicção ideológica. Espectro político. Eles colocam como nazista fascista, que não tem absolutamente nada a ver. Mas esse rótulo, Marco, ele visa a interditar o debate. Sim. Se você rotulou o cara de nazista, você não precisa mais argumentar com o cara. Pronto. É isso aí. Ô, Consta, daqui a pouco a gente vai falar com o Gustavo aqui. E eu queria puxar o assunto dos protestos na Argentina, que sábado foi o dia da independência. Tem os protestos na Argentina, que inclusive juntou a turma da esquerda para protestar. Você falou agora há pouco que a turma tá abrindo o olho. Você acha que tá acontecendo isso na Argentina? E que caminho que eles vão seguir lá? Ótimo, Morgado, porque eu tive de primeira fonte, aliás, um parceiro da Jovem Pan, o Rodrigo, ele me mandou as imagens que ele filmou lá nos protestos. Eu divulguei
e teve 500 mil de visualizações. 500 mil. Aquilo que a Globo não faz, eu sozinho fiz. Mostrar o que está acontecendo na Argentina. Bom, a Globo não sabe nem da delação do Marcos Valério, envolvendo PT e PCC. É impressionante como a turma dorme, né, quando o assunto é esse. O que está acontecendo na Argentina é que a turma escolheu o caos. O presidente Bolsonaro, por exemplo, entre outros, eu e muitos outros, alertamos que ia acontecer exatamente isso, que ia degringolar, que ia dar ruim, que ia flertar com o abismo. Está acontecendo isso, inflação de 70%, liberdades indo para o ralo, e a população acordou. Então tem lá o pichuleco da Cristina Kirchner, tem lá gente com placa show, Foro de São Paulo, né? Então é um alerta para o brasileiro. Se o brasileiro isentão, se aquele típico guru de Veneza virar e falar assim, vamos nos abster de votar, porque tanto faz, os dois extremos são ruins, olha a Argentina. O Maurício Macri pisou na bola e um monte de coisa, que aliás o Bolsonaro não fez. Congelou preço, seguiu o populismo peronista, mas o Macri não era o Foro de São Paulo. O Macri era um típico tucano. E a turma escolheu a volta do Foro de São Paulo, da Cristina Kirchner, suspeita de coisas cabeludas aí, né? Envolvendo promotor e tudo mais. E tentou diluir a Suprema Corte para aprovar tudo, para não ser presa. Então, enfim, é um governo lulista. Vamos lembrar que o Alberto Fernandes faz o L de Lula e o Lula defende o governo do Alberto Fernandes. É um governo lulista que colocou em prática a agenda que o Lula quer para o Brasil. E está aí o resultado, abismo. A Argentina está indo na direção da Venezuela. E o povo está desesperado, claro. Não, agora, mas não vai virar, não vai virar Venezuela, Argentina, pô. Não vai virar Venezuela. Imagina, que é isso, o segredo? O segredo tá aqui, ó. Daqui a pouquinho a gente vai falar com o segredo. Mais ou menos. Ele tá falando mais ou menos. Ele falou que mais ou menos. Não, pô, a Argentina é um puta país. Você tá brincando. Vive um drama. Ô, Consta, quero agradecer sua participação. O Segredo vai estar aqui. Quer participar aqui com o papo? Onde você tá? Tem um compromisso. Que lugar é esse? Parece um banheiro? Não, pequenas mudanças no meu escritório. Ah, é? Tá plantando maconha. Você tá impossível. Eu achei que era maconha do Guga Noblar. Tá na casa do Guga. Tá na casa do Guga. O Guga Noblar. Agora ele tá fazendo canabidiol aí nos Estados Unidos. O Guga Noblar tem uma cannabis do lado na casa dele. Que é isso? Boa. O que foi? Eu nunca faria apologia a isso, mas fácil ter uma arma aqui. É isso aí. Uma pistola. Deixa uma pergunta. Então. Constantino, deixa uma pergunta então deixa aqui. Uma pergunta que já tá aqui. Gustavo aqui. Deixa uma pergunta. Tá aí a pergunta. A Argentina tem chance ou não de virar a próxima Venezuela? Essa é a pergunta. Boa. Muito bem. Está Obrigado, Constantino. Você é um amigo, viu? Tá aqui. Grande abraço, Segredo. Boa sorte aí com essa turma. Essa turma pega pesado, hein? Imagina.